Eu quero deixar mais uma mensagem aqui para todos. Agora eu estou ministrando para as mulheres. Faço trabalho de mulheres. Quer deixar uma mensagem no seu coração? Fica lá em Lucas 7:38 ao 50. Mas o estudo é muito grande. E eu estarei passando só sobre essas duas irmãs que você já conhece, né? Que elas falam, que descreve a história de duas irmãs do povo judeu, Marta e Maria. Elas simbolizavam também dois grupos de pessoas da igreja atual. Vejamos bem, a Marta e Maria eram duas irmãs. Então, quando ela recebeu Jesus na casa delas, uma estava atarefada lá, varrendo a casa, estava distraída, enquanto a outra parou para ouvir a voz do Espírito, parou para ouvir Jesus falar. Você, minha amada, tem sido Marta, sido Maria. Qual a parte que você tem procurado para fazer? Tem parado para ouvir a voz que Deus tem falado? Tem parado para prestar atenção como você tem se comportado? Muitas das vezes você está tão distraído com tantas coisas nesse mundo que você não para ver como que estão os seus filhos, como que está seu marido. Você tem dado atenção como deve ser a eles? Tem dado amor? Ou como eu tenho falado para as igrejas, às vezes você está dando atenção, tem cuidado de um lado e tem esquecido de outro. E aonde que começa a distração é a sua casa. Quando Jesus chega, e aquela lá está lá, varrendo a casa, e a outra está lá, resolve ficar nos pés. Porque ele está nos pés de Jesus, sempre é a melhor solução. Buscar a presença dele. Porque eu tenho falado sobre elas, com essa mensagem que eu ministrei lá na minha igreja, sobre a situação da Marta e Maria, que ela estava olhando mais. Uma ficou olhando o defeito da outra. E é o que acontece nos dias atuais. Ah, por que a minha irmã... Deixa a irmã não vem, né? Uma irmã apontando o erro da outra, uma reclamando uma com a outra. Você vê isso acontecer atualmente nos lugares que você encontra. Pessoas que se olham e dizem, por que a minha irmã não faz isso que eu estou fazendo? Porque assim, não. Jesus escolheu você. Sem que ela estava nos pés de Jesus, era ela, por quê? Porque ela estava pronta. A outra estava distraída, não sabe nem o que estava acontecendo. Então eu digo para você, fica aos pés, busca essa presença, fica aos pés de Jesus e você entenderá o que Jesus quer para a sua casa, para os seus filhos. Ele mostrará como você vai cuidar de cada um. Então às vezes você está distraído com tantas coisas, tantos afazeres, trabalho, corre para um lado, corre para outro, corre para a igreja, trabalho para fazer. E às vezes tem coisas que... Aí aquela dracma perdida que eu tenho falado, que você acha que não tem nada e você procura varrer até você achar. É aqueles dias que você tem que fazer uma limpeza e começa pela sua casa, não é nem pela igreja, tem que começar pela sua casa. Olhar o que está errado, ver como que estão as coisas, e você começa a varrer e vai achando. Começa a achar tesouros. Isso é a vida espiritual também. A vida espiritual requer também você buscar. A vida física também, dentro da sua casa. Para você estar na obra de Deus, começa dentro da tua casa. Então não seja como essas duas irmãs. Uma estava nos pés, estava recebendo, se alimentando, mas a outra estava lá distraída. Mas o que elas têm que aprender com essas duas irmãs? O que você vai aprender com elas? Não ficar distraída. Não deixar de sair da presença do Senhor. E não apontar o erro da sua irmã. Não é bom? Deixa ela. Se você não consegue convencer ela para ir para a casa de Deus, ore. Não é por força. Então, esse estudo tem falado muitas coisas. Eu faço trabalho por mês e sei que tenho percebido quantas mulheres estão assim distraídas, que não sabem o que está acontecendo com seus filhos, que não perguntam como é que está na escola, como que está a vida deles. Porque a gente já foi muitas das vezes, a gente acaba sendo essa mulher, distraída, desligada, com tantos afazeres, esquece do principal. Então olhe para dentro da sua casa, os afazeres que você tem que fazer, como você está se comportando com o seu esposo, se está agradando ele como esposa, sendo companheira. Então, antes de você dar atenção às coisas que você está fazendo na casa do pai, olhe como que você está dentro da sua casa com os seus filhos. Prepare o seu tempinho, prepare uma mesa, sente com eles, tome um café, faça um momento de comunhão, largue o telefone, largue tudo. Prepare um café da manhã para o seu esposo, chame ele, dê carinho,
É hora de vocês cuidarem dentro da sua casa, de você cuidar desse momento. Chegar seu filho e sentar com eles e conversar. Sentar com seu marido e sentar e conversar. Juntar, chamar eles para perto. Se eles não querem participar, ore. Mas se puder falar, chegue e ore. Esposas de pastores, pastoras, ministérios. Ore pelo seu esposo. É muita responsabilidade. Quando ele sair de casa, abençoe ele. Cada um que tem marido que sai para trabalhar, abençoe seu esposo. Ore mesmo quando ele não esteja vendo, porque não é para ninguém ver. Só quem tem que ver é o Senhor, né? Não é para aparecer. Então, faça. Comece a usar a fé dentro da sua casa. Veja como Jesus vê. Como que você vê os seus filhos. Você tem espaguejado, falado mal deles? Ou você tem olhado como Jesus vê? Não, meu filho é uma bênção, Senhor. É uma bênção. Sempre bênção. Dos seus lábios que tem que sair canal de bênção. Abençoe ele. Seu esposo, você pode não estar vendo nada nele. Que está todo errado, seja como for. Não olhe dessa forma. Comece. Meu marido é uma bênção. Comece a profetizar para sua casa. Traz a memória, traz aquilo. Comece a trazer a existência, vida para sua casa, mesmo que esteja tudo ruim. E são vocês mesmos servos de Deus. Líderes também que estão com seus esposos, que às vezes não estão mais na casa dele, do Senhor. Comece a trazer a memória. Lute, ore por eles, faça propósito. Deus vai ouvir. Quantos já foram abençoados com propósito? Continue orando. Quando chegar a benção, continue protegendo. Porque não adianta, você ora. Comece a pedir para o seu marido voltar para a igreja. E depois, quando Deus está na igreja, você mesmo tira ele. Com a falta de sabedoria, reclamando, murmurando que ele está na igreja. Não. Dê cobertura espiritual para o seu esposo. Dê cobertura para os seus filhos. Eles precisam. É hora de vocês verem o que está acontecendo, mulheres. Analise. Não seja como essas duas irmãs. Uma estava nos pés, mas estava preocupada. Estava nos pés se derramando nos pés de Jesus. A outra estava distraída, com todos os afazeres. Estava desligada. Tem muitas mulheres desligadas que precisam acordar. E é hora de acordar. Para entender qual a vontade de Deus na sua vida. Porque você sabe o que Deus quer da sua vida. Aí fica na igreja quebrando cabeça, não sabe se vai ficar por líder. Não sei se eu vou ser líder de mulher, se eu vou ajudar com apoio. Ora a Deus. Você tem o seu próprio ministério. Que Deus lhe deu. Aquilo que você faz com amor para Deus na obra, que faz de coração o seu talento. Deus vai te usar nos seus talentos para a obra. Os seus dons que você tem. Ele tem coisas maravilhosas. Então procure. Não fique deixando se perder, ir para um lado e para outro. Tem hora que não sabe para onde vai. É hora de despertar. Que essas mulheres recebam essa palavra. Eu faço trabalho com mulheres e estou aqui orientando essas a acordar. Tem muita coisa para passar. Mas, por enquanto, não poderei passar porque é muita coisa. Mas estou com a mulher da Bíblia, da Marta e Maria, e brevemente estarei com outra mulher da Bíblia para estar tirando de lição.